Ah, meus queridos amigos, companheiros de jornada nessa vida tão rica e cheia de experiências, já pararam para pensar o quanto o nosso corpo, depois de uma certa idade, parece ter uma vontade própria de nos diminuir, de nos fazer sentir mais cansados, com menos pique, e até com a memória um pouco mais nublada? É como se cada amanhecer trouxesse um novo desafio, uma nova dorzinha. Uma sensação de que as coisas não são mais como antes. Quem nunca se pegou desejando ter aquela energia dos 30, ou a clareza mental dos 40, sem ter que fazer malabarismos impossíveis com a rotina? Muitos de nós, infelizmente, acabamos aceitando essa realidade como algo inevitável, um preço a pagar pelos anos vividos, pelas histórias contadas e pelos caminhos percorridos. Pensamos é a idade. Não tem jeito. Sentimos que estamos perdendo força, que as coisas que antes fazíamos com tanta naturalidade agora exigem um esforço hercúleo, ou que simplesmente não conseguimos mais acompanhar o ritmo dos netos. Essa sensação de impotência, de que nosso corpo está gradualmente nos traindo, pode ser bem dolorosa, não é? Mas e se eu dissesse a vocês que existe um segredo, guardado em algo tão simples e acessível, que pode não só frear, mas reverter muitos desses sintomas, transformando seu corpo de uma forma que você mal pode imaginar. Algo tão poderoso que, com apenas um copo pela manhã, pode desencadear uma mudança tão profunda que chamamos de um corpo irreversível. No melhor sentido da palavra. Claro, sim. É uma promessa ousada, mas baseada em algo que a natureza nos oferece generosamente. Neste vídeo, vamos desvendar esse e outros pilares para que você possa redescobrir a vitalidade, fortalecer seus músculos, afiar sua mente e ter uma digestão que funcione como um relógio. Prepare-se, porque o que vamos revelar pode ser o divisor de águas na sua saúde e bem-estar. Assista até o final para algo que vai surpreender você e mudar a forma como você enxerga o envelhecimento. Mas vamos direto ao ponto que muitos de vocês estão curiosos. Essa transformação que mencionei, esse corpo irreversível que podemos desencadear. E o grande protagonista dessa história, meus amigos, é algo que talvez vocês já tenham na geladeira, ou que vem na feira toda semana a beterraba. Mais especificamente, um copo de suco de beterraba pela manhã. Parece simples demais para ser verdade. Não é. Mas a simplicidade muitas vezes esconde o poder. A beterraba é um verdadeiro tesouro para a nossa saúde, especialmente para quem já passou dos 60. O segredo está nos nitratos naturais que ela contém em abundância, quando consumimos o suco de beterraba. Esses nitratos são convertidos em nosso corpo em óxido nítrico. E por que isso é tão importante para nós, que queremos viver com mais qualidade? O óxido nítrico é um vasodilatador potente, o que significa que ele ajuda a relaxar e a alargar nossos vasos sanguíneos. Pense nos seus vasos sanguíneos como tubulações. Com o tempo, essas tubulações podem ficar um pouco mais estreitas, mais rígidas, dificultando o fluxo. O óxido nítrico é como um limpador e um relaxante para essas tubulações, permitindo que o sangue flua com mais facilidade e eficiência por todo o corpo. E o que isso significa na prática? Significa mais oxigênio e nutrientes chegando a cada célula, a cada tecido, a cada órgão, para os músculos. Isso se traduz em mais energia, mais resistência, aquela caminhada no parque que antes deixava você ofegante. Agora pode ser feita com mais tranquilidade. As atividades diárias, como subir escadas, carregar sacolas, brincar com os netos, deixam de ser um fardo e se tornam algo prazeroso. É a diferença entre sentir as pernas pesadas e ter aquela leveza para ir e vir. Lembro-me da Dona Cecília, uma senhora de 72 anos que,
antes de começar a tomar seu suco de beterraba. Se queixava de um cansaço constante. Ela dizia que o simples fato de ir à padaria parecia uma maratona. Com a introdução desse hábito simples, em poucas semanas, ela notou uma melhora impressionante na sua disposição. Hoje, ela não só vai à padaria, como também faz aulas de hidroginástica e sente que tem um fôlego renovado. E não é só a energia muscular que se beneficia. Nosso cérebro também é um grande consumidor de oxigênio. Com um melhor fluxo sanguíneo, mais oxigênio chega ao cérebro, o que pode ter um impacto profundo na nossa função cognitiva. Estamos falando de uma melhora na memória, na capacidade de concentração, na agilidade mental. Sabe aquela sensação de que você está sempre procurando a palavra certa, ou que esquece onde deixou as chaves com o tempo? E com essa ajuda extra para o seu cérebro, você pode perceber que essas pequenas falhas diminuem. É como se a névoa mental que muitos de nós experimentamos com a idade começasse a se dissipar, dando lugar a uma clareza e um foco renovados. E tem mais. Para muitos de nós, a pressão arterial alta é uma preocupação constante. Estudos mostram que o suco de beterraba pode ajudar a reduzir a pressão arterial, justamente por conta desse efeito vasodilatador do óxido nítrico. É um presente da natureza para o nosso coração e vasos sanguíneos. Então, como incorporar esse superalimento no seu dia a dia? A forma mais eficaz é o suco fresco. Você pode bater a beterraba crua com um pouco de água, ou misturá-la com outras frutas para suavizar o sabor, como maçã, laranja, gengibre ou cenoura. Comece com um copo pequeno, cerca de 150 a 200 ml pela manhã. Se o sabor for muito forte para você, no início, vá adicionando aos poucos. O importante é a consistência. É com o uso regular que você vai sentir essa mudança profunda, essa irreversibilidade no seu corpo, onde a vitalidade se instala de forma duradoura. E isso não é magia, é ciência pura. A sabedoria da natureza agindo em nosso favor. Agora que descobrimos o poder transformador da beterraba, é fundamental entender que essa é apenas uma peça do quebra-cabeça da nossa saúde. Para que o nosso corpo realmente se torne irreversível, no sentido de resiliente e cheio de vida, precisamos cuidar de outras áreas que se complementam. Vamos agora mergulhar em um aspecto muitas vezes negligenciado, mas que tem um impacto gigantesco em tudo. Desde a nossa energia até a nossa imunidade e até mesmo o nosso humor, continuando essa nossa jornada em direção a um corpo mais forte, resiliente e cheio de vida, depois de entender o impacto revolucionário de um copo de suco de beterraba. Vamos agora falar sobre o nosso segundo pilar essencial, a saúde intestinal. Muitos de vocês devem estar pensando: mas o que o meu intestino tem a ver com a minha energia ou a minha memória, meus amigos? O nosso intestino é muito mais do que um simples órgão digestivo. Ele é o nosso segundo cérebro, a sede de grande parte do nosso sistema imunológico e um centro de produção de neurotransmissores que afetam diretamente o nosso humor e bem-estar. Com o passar dos anos, é comum que a nossa digestão fique mais lenta, que a absorção de nutrientes diminua e que o equilíbrio da nossa flora intestinal, ou microbioma, seja comprometido. Isso pode levar a problemas como inchaço, prisão de ventre, má absorção de vitaminas e minerais, e até mesmo uma imunidade mais fraca, deixando-nos mais suscetíveis a doenças. Para reverter isso e fortalecer a nossa saúde intestinal, precisamos introduzir alimentos fermentados na nossa dieta. Estou falando de iogurte natural, kéfir, chucrute, ou até mesmo vegetais fermentados em casa. Esses alimentos são ricos em probióticos, que são as bactérias boas que povoam o nosso intestino
Ao consumir esses probióticos, estamos reabastecendo e fortalecendo a nossa comunidade de micro-organismos benéficos, que trabalham incansavelmente para nós. Eles ajudam na digestão dos alimentos, na produção de vitaminas, na defesa contra patógenos e até mesmo na comunicação com o nosso cérebro, influenciando o nosso humor e a nossa clareza mental. Pense no seu João, um amigo que sempre se queixava de um inchaço constante após as refeições e de uma digestão pesada. Ele achava que isso era normal para a idade. Quando sugerimos que ele adicionasse um copo de kefir natural no café da manhã e um pouco de chucrute nas refeições, ele relutou no início, mas decidiu tentar. Em algumas semanas, a diferença foi notável. O inchaço diminuiu drasticamente. Ele se sentia mais leve e até o seu humor, segundo sua esposa, parecia ter melhorado. Isso porque um intestino saudável é um intestino feliz. E um intestino feliz contribui para um corpo e uma mente mais felizes. Como incorporar? É simples. Um pote de iogurte natural sem açúcar no café da manhã ou como lanche. Um copo de kefir todos os dias. Ou uma pequena porção de chucrute junto com o seu almoço. O importante é a regularidade para que essas bactérias benéficas possam se estabelecer e prosperar. Agora, vamos ao nosso terceiro pilar. Igualmente crucial para manter a nossa independência e qualidade de vida, a força muscular. É um fato inegável que, com a idade, tendemos a perder massa muscular, um processo conhecido como sarcopenia. Essa perda não é apenas uma questão estética, ela impacta diretamente a nossa capacidade de realizar as tarefas diárias, a nossa mobilidade, o nosso equilíbrio e, consequentemente, o nosso risco de quedas. Para muitos, a fraqueza muscular se torna um obstáculo para atividades simples, como levantar-se de uma cadeira sem apoio, caminhar longas distâncias ou carregar as compras. A boa notícia é que podemos combater ativamente a sarcopenia com dois aliados poderosos: a ingestão adequada de proteínas e o movimento. Mesmo que leve, a proteína é o bloco construtor dos nossos músculos, sem uma ingestão suficiente. O nosso corpo tem dificuldade em reparar e construir novas fibras musculares. E, para nós, que já passamos dos 60, a necessidade de proteína pode ser até maior do que em idades mais jovens, pois o nosso corpo se torna menos eficiente em utilizá-la. Então, onde encontrar essa proteína? Pense em carnes magras, como frango e peixe, ovos, que são uma fonte completa e versátil, leguminosas como o feijão, lentilha e grão de bico, e também laticínios como o iogurte e o queijo. O ideal é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia, em todas as refeições. Para otimizar a síntese muscular, não adianta comer tudo de uma vez. O corpo absorve melhor em porções menores e regulares. A Dona Lúcia, de 78 anos, sentia uma fraqueza considerável nas pernas, o que a impedia de sair de casa com confiança. Depois de conversar com um nutricionista, ela começou a incluir 2 ovos no café da manhã e uma porção de feijão ou lentilha no almoço e no jantar, além de um copo de leite no lanche da tarde. Em poucos meses, ela sentiu um aumento notável na sua força, o que lhe deu mais segurança para caminhar e até mesmo fazer um pouco de jardinagem. Mas a proteína, por si só, não faz milagre. Ela precisa ser combinada com o movimento. E não estou falando de treinos intensos de academia, a menos que você já esteja acostumado. Estou falando de exercícios simples e consistentes, que mantenham seus músculos ativos. Caminhadas diárias, mesmo que curtas. Exercícios com o peso do próprio corpo, como sentar e levantar de uma cadeira, ou usar faixas elásticas para uma leve resistência.
O importante é desafiar os seus músculos um pouco a cada dia. O que acontece é que, quando movemos nossos músculos, estamos enviando um sinal ao nosso corpo para que ele preserve e construa massa muscular. É um ciclo virtuoso: mais força para se mover e mais movimento para ganhar força. E esses dois pilares, a beterraba para a circulação e energia, a saúde intestinal para a absorção e imunidade, e agora a proteína com movimento para a força muscular, já formam uma base sólida para a transformação que buscamos. Mas ainda temos mais um elemento essencial que muitas vezes negligenciamos e que pode ser o toque final para a nossa vitalidade. Meus queridos amigos, chegamos ao ponto onde todos esses pilares se encontram e se potencializam. Já conversamos sobre o poder revitalizante do suco de beterraba, a importância de um intestino saudável através dos alimentos fermentados, e a necessidade de nutrir e mover nossos músculos com proteína e exercícios leves. Agora, vamos a dois aspectos que, embora pareçam básicos, são fundamentais e muitas vezes subestimados em nossa jornada para um corpo irreversível de vitalidade, o sono de qualidade e a hidratação adequada. Quantos de vocês, com o passar dos anos, sentem que o sono já não é o mesmo, que a noite é pontuada por acordares, que o sono é mais leve e menos reparador? É um lamento comum entre nós. E a verdade é que a qualidade do sono tem um impacto gigantesco em tudo, desde a nossa energia no dia seguinte, passando pela nossa memória, o nosso humor e até mesmo a nossa capacidade de combater doenças. Quando dormimos bem, o nosso corpo entra em um processo de reparação e regeneração profundo. Nossas células se renovam, nossos músculos se recuperam e nosso cérebro organiza as informações do dia, consolidando memórias e se preparando para novas aprendizagens. A falta de sono de qualidade, por outro lado, pode levar à fadiga crônica, dificuldade de concentração, irritabilidade e até mesmo aumentar o risco de doenças cardíacas e diabetes. Então, como podemos melhorar nosso sono? Não é sobre dormir mais horas necessariamente, mas sim sobre a qualidade dessas horas. Uma rotina de sono consistente é a chave. Tentar ir para a cama e acordar nos mesmos horários todos os dias. Mesmo nos finais de semana, crie um ambiente propício para o sono. Seu quarto deve ser escuro, silencioso e fresco. Evite telas de celulares, tablets e televisão pelo menos 1 hora antes de deitar, pois a luz azul emitida por esses aparelhos pode interferir na produção de melatonina, o hormônio do sono. Opte por um jantar leve e evite cafeína e álcool no final do dia. Uma xícara de chá de camomila ou um banho morno antes de dormir podem ser rituais relaxantes que sinalizam ao corpo que é hora de desacelerar. Pense na Dona Teresa, que sempre se queixava de insônia e se sentia exausta pela manhã. Depois de algumas mudanças simples em sua rotina noturna, desligar a televisão mais cedo, ler um livro e tomar um chá relaxante, ela começou a notar uma melhora significativa. Ela agora acorda mais disposta, com mais clareza mental, e sente que as horas de sono realmente a revigoram. É a prova de que pequenos ajustes podem ter um impacto gigantesco. E, por último, mas não menos importante, vamos falar sobre algo que é a base da vida, mas que muitos de nós esquecemos de priorizar: a hidratação adequada. A água é essencial para todas as funções do nosso corpo. Ela transporta nutrientes, ajuda na digestão, regula a temperatura corporal, lubrifica as articulações e mantém a nossa pele saudável para nós, à medida que envelhecemos. A sensação de sede pode diminuir, fazendo com que muitas vezes não percebamos que estamos desidratados. E a desidratação, mesmo que leve, pode causar fadiga, tontura, confusão mental
e até mesmo agravar problemas de prisão de ventre. Simplesmente beber água suficiente pode ser um divisor de águas na sua energia diária e na sua saúde geral. O ideal é beber entre 6 a 8 copos de água por dia. Ou até mais, dependendo do clima e da sua atividade física. Mantenha uma garrafa de água sempre por perto, tornando mais fácil lembrar-se de beber. Se até água pura não te agrada, experimente adicionar rodelas de limão, laranja, pepino ou folhas de hortelã para dar um sabor refrescante. O importante é criar o hábito. Lembro-me do seu Alfredo, que vivia reclamando de dores nas articulações e de um cansaço inexplicável. Ele achava que era normal da idade, quando ele começou a se policiar para beber mais água ao longo do dia. Ele notou uma melhora impressionante nas suas articulações e na sua disposição. Ele sentiu que seu corpo estava mais lubrificado, mais solto e com uma energia renovada. Então, meus amigos, o que aprendemos hoje? Descobrimos o poder surpreendente de um copo de suco de beterraba para revitalizar nossa circulação, energia e mente. Vimos como cultivar um intestino saudável com alimentos fermentados pode transformar nossa digestão e imunidade. Entendemos a importância vital de fortalecer nossos músculos com proteínas e movimento. E agora? Enfatizamos a necessidade de um sono de qualidade e de uma hidratação constante. Essas não são apenas dicas isoladas, são pilares interconectados que, quando cuidados em conjunto, podem desencadear essa verdadeira irreversibilidade no seu corpo. Não no sentido de desafiar o tempo, mas de viver cada ano com a máxima vitalidade, disposição e alegria. Não se trata de buscar a perfeição, mas de fazer pequenas escolhas conscientes a cada dia. Comece com 1 ou 2 desses hábitos. Veja como seu corpo responde e adicione os outros gradualmente. Cada passo conta, cada copo de suco, cada caminhada, cada noite de sono reparador. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade. Agora, quero ouvir de você. Qual dessas dicas você vai começar a aplicar primeiro na sua rotina? Ou talvez você já pratique alguma delas e tenha uma história para compartilhar. Deixe seu comentário abaixo. Sua experiência pode inspirar muitos outros. E se este vídeo te trouxe valor, por favor, deixe seu gostei para que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações. E se inscreva no canal para mais conteúdo que realmente importa para a sua vida. Para que você continue recebendo dicas e inspirações para viver seus melhores anos. Você merece viver sua melhor vida em qualquer idade. Até a próxima e cuidem-se bem.